E agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O texto diz assim, Jesus está falando, essa fala que é registrada é uma fala de Jesus, tá? Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, sabemos para onde vais. Como então podemos saber? Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós estamos na 4ª mensagem dessa série. Obrigado porque estamos conseguindo cumprir com o nosso objetivo. Nós estabelecemos uma meta de 10 mensagens e o Senhor tem nos abençoado e estamos na 4ª mensagem. Que hoje possa ser uma noite especial para nós, porque eu sei que tem pessoas que entraram aqui hoje, neste local, porque anseiam ouvir a voz do Pai. O Senhor é o nosso Pai, ó Deus. Fale conosco nessa noite. Fale com os teus filhos nessa noite, que o nosso coração possa queimar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, comunicação, tema de hoje, comunicação, e algo importante sobre comunicação é que tudo em nós comunica alguma coisa. Tudo em você comunica alguma coisa. O seu jeito de se vestir comunica alguma coisa. O seu cabelo comunica alguma coisa. Quem tem barba comunica alguma coisa. Quem tem o que eu tenho comunica alguma coisa. Nós comunicamos de todo jeito. Se você marca um compromisso com alguém e você chega na hora, você comunica alguma coisa. Se você chega adiantado, você comunica outra coisa. E se você chega atrasado, você comunica outra coisa. Em tudo nós comunicamos alguma coisa.
em tudo. O seu rosto, o seu semblante, talvez hoje, se nós olharmos para você, se alguém olhar para você, botar reparo no seu rosto, vai perceber que o seu semblante está comunicando alguma coisa. Um pai, quando olha para o filho, ele percebe no semblante do filho alguma comunicação, ele sabe que alguma coisa está muito boa, porque o filho está muito sorridente, ou ele sabe que alguma coisa está meio estranha, que o filho está meio quieto, está meio na dele, está muito diferente do normal. Talvez seja alguma enfermidade, talvez seja alguma dor, talvez seja alguma preocupação que o filho está tendo. Então a comunicação, ela está o tempo todo fazendo parte da existência humana. Um cachorro comunica alguma coisa para você, e você comunica alguma coisa para o cachorro. O tempo todo nós comunicamos, o tempo todo. Não ache que a comunicação é algo fora da sua realidade, não. A comunicação está em você o tempo todo. O tempo todo. O seu sorriso comunica alguma coisa. A sua cara fechada comunica alguma coisa. Tudo em nós comunica alguma coisa. No entanto, nós hoje percebemos uma crescente influência do marketing, da publicidade na nossa sociedade. E o marketing, a publicidade, eles querem comunicar alguma coisa para você também, porque eles querem que você compre o produto deles. Então tem lá um shampoo, né, um shampoo feminino. Aí eles colocam uma modelo muito famosa para fazer a propaganda desse shampoo feminino. E aí eles comunicam o quê? Comunica que esse shampoo não é para qualquer mulher, é só para as mulheres de altíssimo nível. E o valor desse shampoo também é muito elevado. Eles estão comunicando alguma coisa. O sapato, tênis, a bermuda, tudo aquilo que é vendido para você, teve alguma campanha publicitária por trás que estava comunicando alguma coisa para você. O curso que você fez, a faculdade, alguém comunicou alguma coisa para você em relação a isso. Mas a publicidade, o marketing, nem sempre estão interessados em ser verdadeiros com você. Então, às vezes, eles fazem você comprar alguns produtos que são enganosos. Ou, às vezes, fazem propagandas muito apelativas, que tentam explorar o psicológico do cliente ou do possível cliente o máximo possível, do público-alvo. E eles são desonestos em algumas abordagens. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres que servem ao Senhor, nós precisamos ser honestos na nossa comunicação. A nossa comunicação tem que ser honesta. Então, eu tenho dito isso algumas vezes, não adianta você elogiar uma pessoa por qualidades que ela não tem, e não adianta você criticar uma pessoa por qualidades que ela também não tem. Uma vez aconteceu isso comigo, uma pessoa se aproximou de mim e começou a me encher de elogio. Começou a falar tal, e aí eu estava olhando a pessoa me elogiando tal. Aí eu comecei a olhar para a pessoa, eu falei assim, nada do que esse cidadão está falando é verdade. Eu não tenho nenhuma dessas características aí que ele falou. O elogio dele estava sendo da boca para fora. Ou seja, ele queria me atingir, queria me impressionar, mas o elogio passou por cima, ou passou por baixo. Não veio de encontro ao meu coração, porque não adianta você me elogiar por uma qualidade que eu não tenho. Eu me conheço, eu sei as qualidades que eu tenho, e eu sei os defeitos que eu tenho, de modo que se alguém me fizer uma crítica, eu também vou saber se essa crítica é verdadeira ou não.
E assim é com você também. Então a nossa comunicação, ela precisa ser verdadeira. Uma vez aqui num culto, eu comentei sobre isso. Eu vou dar um exemplo para você entender bem o que eu estou falando aqui. Às vezes, vamos pegar um exemplo. Alguém pintou um quadro, tá? Pintou um quadro. Beleza. Aí se olha para o quadro ele é um quadro bom. Ele é um quadro bom. Ele não é um quadro excelente. E ele não é um quadro extraordinário. É um quadro bom. Sim, você olha, você fala, não me impressionou tanto assim. Mas, aí o que nós fazemos? Nós olhamos para um quadro bom e nós dizemos, nossa, que sensacional esse quadro, que coisa espetacular. Que coisa extraordinária. Mas o quadro, ele não é extraordinário, ele só é bom. E nós fazemos isso o tempo todo com as pessoas que estão à nossa volta. Eu agora, aprendi a fazer café. Então, faço o café lá. Beleza, fiz o meu café. Aí, o meu café, ele é extraordinário. Ele é muito bom. Aí a pessoa toma o café, aí ela diz assim, tá bom. Tá bom. Não, ele está extraordinário. A gente precisa olhar para uma coisa que é extraordinária, é claro que eu estou brincando aqui, mas nós precisamos olhar para uma coisa que é extraordinária e dizer, isso aqui é extraordinário. E nós precisamos olhar para uma coisa que é boa e dizer, isso aqui não é extraordinário, isso aqui é bom. E olhar para uma coisa que é ruim e dizer assim, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Não adianta eu falar que é bom só para te motivar, não adianta eu falar que é bom só para mexer com o seu ego, não, está ruim. Está ruim, está ruim. E nas nossas relações, nós vamos abrindo mão dessa comunicação mais honesta, mais sincera, com as pessoas que estão à nossa volta. Então uma pessoa pergunta para você, você me ama? Aí algumas pessoas por pressão, aí diz assim, eu amo. Mas não é um eu amo do fundo do coração. A pessoa talvez gosta, tem um carinho, mas não amar aquela coisa, não ama. Gosta. Mas nós fazemos o quê? Não, eu amo, nunca amei ninguém como você. E nós vamos fazendo isso nas nossas relações. E nós vamos mentindo. Nós vamos mentindo no trabalho, nós vamos mentindo dentro de casa, nós vamos mentindo na igreja, o marido mente para a esposa mente para o marido, de tal forma que chega no momento em que está tudo embolado pela mentira. E na hora que esse sistema se depara com alguém que fala a verdade, ou que é preciso na sua análise, essa pessoa passa por insensível, passa por grossa, passa por estúpida, passa por um monte de coisa. Então, irmãos, nós precisamos olhar para nós e sermos honestos com a gente, na nossa comunicação, naquilo que você fala, naquilo que sai da sua boca, naquilo que você está comunicando para os outros. Nós precisamos ser honestos, precisamos ser verdadeiros. Um parênteses aqui. Não estou dizendo para você ser estúpido, como aquelas pessoas que dizem, é que eu falo na cara mesmo, que eu penso. Não. Às vezes essa pessoa que fala tudo na cara o que pensa, ela também não está sendo capaz de ser honesta. Às vezes ela está olhando uma coisa boa e ela está achando ruim, mas não é ruim, é bom. Só que ela acha que é a dona da razão, o dono da razão, aí ele diz que é ruim, algo que na verdade é bom.
Então a nossa comunicação, ela precisa tirar esses ruídos. E um desses ruídos é a mentira. A mentira atrapalha bastante na comunicação a nossa do dia a dia. Então, talvez você não precisa dizer que está bom, nem ruim, nem excelente, nem terrível, nem nada. Talvez você precisa só ficar em silêncio. Afinal de contas, nem sempre a nossa opinião ela é precisa e nem sempre a nossa opinião foi pedida. Às vezes você está querendo opinar numa coisa que você não foi chamado para opinar, ou que não faz parte da sua realidade. Então, você nunca trabalhou com projeto social com morador de rua. Aí você vai um dia no projeto social lá, ver os moradores, como que a direção está fazendo, e aí você já quer, não, é porque eu acho que aqui não está legal. Nunca viu um projeto nos bastidores, aí já quer opinar sobre um projeto social com moradores de rua. Nós precisamos aprender a nos calar também. Faz parte da comunicação se calar. Faz parte você analisar e pensar o seguinte: eu estou pronto para dar essa opinião? Eu sempre digo aquela outra frase que diz assim: olha, quanto tempo você gastou para ter essa opinião? Porque nós gostamos de dar opinião para tudo, certo? Mas quanto tempo você gastou para ter essa opinião que você tem? Quantos livros você leu para você ter essa opinião? Quanto tempo você pesquisou sobre esse assunto para você ter essa opinião? Quanto tempo você investiu tentando conhecer, entender, pesquisando e tal, para você ter essa opinião? Aí a verdade, a grande realidade é o seguinte: a gente não leu nada, a gente não investiu tempo nenhum, mas nós queremos dar a nossa opinião mesmo assim. Queremos dar a nossa opinião. Queremos palpitar na vida alheia mesmo assim. E nós precisamos, então, perceber as coisas, gastar tempo. Tem um assunto, isso aqui é um testemunho pessoal, tem um assunto que eu estou doido para dar uma opinião, já faz tempo, mas dentro do meu cronograma de estudo, se Deus não me levar para a glória, eu só vou dar essa opinião lá para 2024. Porque eu estou estudando, estou me preparando para dar essa opinião. Aí no dia que eu dar a opinião, ela vai valer e ela vai ter peso. Se eu dar ela hoje, ela vai pesar uma palha. Mas daqui a alguns anos ela vai valer muito. Então nós precisamos parar de olhar para aquilo que a publicidade, que o marketing fica ensinando para a gente, e nós precisamos olhar para a Bíblia e aprender com a Bíblia. Porque isso aqui que eu estou falando é uma comunicação que acontece entre nós, seres humanos. Mas existe uma comunicação que acontece entre Deus e nós e Deus. Essa comunicação entre nós aqui, ela precisa ser honesta, ser verdadeira, precisa gastar tempo, precisa gastar energia. Nós precisamos realmente nos dedicarmos dentro daquilo que nós queremos optar, ou dar uma opinião, ou nos comunicarmos. Então tem muita coisa que as pessoas perguntam para mim, eu sou pastor, tem muita coisa que as pessoas perguntam para mim, e eu falo, não sei. Eu não sei. Ah, pastor, mas você é pastor, fazer o quê? Eu não sei, ué. Nós precisamos aprender que não sabemos. Porque senão vem aquele certo orgulho e fala, opa, não, eu preciso dar uma opinião nesse assunto aqui, peraí. Não, eu sei sim. Peraí que eu já vou dar uma opinião agora para você. Acabei de tirar aqui do forno. E nós damos a nossa opinião. Aí nós vamos para Jesus. Dentro desse texto que eu li, os discípulos
estão preocupados. Está um clima estranho lá na Palestina no primeiro século. Jesus veio, teve aquele período de euforia, muito milagre, muita bênção, muita coisa acontecendo, muitas pessoas se convertendo, muita coisa ao mesmo tempo, muitas bênçãos, demônios sendo expulsos, paralítico andando, cego enxergando, umas coisas extraordinárias. Então estava naquele pico, aquela emoção, aquela coisa linda acontecendo. Só que chegou num determinado momento que o clima ficou para baixo. Sabe quando você percebe que o clima lá na sua casa, ele fica para baixo? Fica um clima assim, fala, nossa, aqui o negócio parece ter uma nuvem negra aqui. O clima ficou para baixo. Lá na Palestina, os discípulos estavam inquietos, estavam para baixo. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus estava correndo sérios riscos de ser morto. Os fariseus estavam articulando algumas politicagens para que eles pudessem matar Jesus. Então os discípulos ouviam ali os burburinhos, ouviam falando, esse Nazareno aí não vai viver muito tempo entre vocês não, cedo ou tarde essa farra aí vai acabar, hein? Dá risada agora, porque daqui a pouco vocês vão ver, essa alegria toda vai terminar. Então, os discípulos ficaram muito preocupados, tristes, para baixo. Aí vem o mestre Jesus. Jesus, ele percebeu a comunicação dos discípulos. Provavelmente algum discípulo ali, talvez tenha até falado alguma coisa para Jesus. Jesus percebeu no semblante deles a tristeza, a preocupação. E eles, num ambiente ali sentado, Jesus com os seus discípulos, Jesus começa a falar algumas coisas. E Jesus diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Não se turbe o coração de vocês. Não deixe o coração de vocês ficarem inquietos demais. Não deixe a preocupação tomar conta de vocês. Não deixe com que essa realidade que vocês estão vendo, vocês sabem que eles estão armando para me pegar, e que talvez eu vou ser morto. Não deixe que isso abale vocês, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, creiam em Deus, não se preocupem e creiam em Deus. Olha a comunicação de Jesus para uma pessoa que está preocupada. Estavam ali preocupados. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e eu vou preparar-lhes lugar. Algumas pessoas pensam que, quando Jesus fala que ele vai preparar lugar, imagina Jesus com um bonezinho de supermercado, com a enxada na mão, lá no céu, cavando lá, para preparar uma casa para você. Não é isso. Quando Jesus diz, vou preparar-lhes lugar, Jesus está dizendo assim, daqui a pouco eu vou morrer na cruz, e a minha morte na cruz será a sua porta de entrada no céu. Eu vou preparar-lhes lugar. Aí os discípulos ficam olhando para Jesus. Jesus está falando. E Jesus é aquele tipo de homem que quando fala, você não fica interrompendo, você fala, não, Jesus, vai falando aí, vai. E Jesus está falando. Então ele diz assim, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim,
ele vai morrer na cruz, ele vai abrir essa porta para todo aquele que nele crê, e deixa eu achar aqui, e voltarei e os levarei para mim. Aqui ele está se referindo à segunda vinda dele, aquele segundo momento que Jesus vem e busca a sua igreja. Jesus está comunicando algo muito importante para a igreja, num momento de tensão, num momento de tristeza. Aí Tomé, que é aquele cara que gosta de questionar, Tomé é aquele cara que teve uma dúvida, é muito pragmático, ele fala: Jesus, explica esse negócio melhor para nós, aqui não está meio... Aí Tomé diz assim para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Ou seja, Tomé ainda não estava entendendo que Jesus estava se referindo à morte na cruz. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Você não fala nada, Jesus, você só fala que você vai preparar um lugar e tal, mas você não fala para onde você vai. Como que a gente sabe disso? Aonde está o caminho? Qual é o caminho? Qual é o lugar? Fala para mim qual rua que é. Que aí eu vou, junto com os discípulos, a gente vai lá nessa rua e a gente vai te seguir. Aí Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho. Jesus está dizendo assim para Tomé: Tomé, todos os seus anseios, todas as suas dores, todas as suas expectativas, tudo aquilo que está incomodando o seu coração, deve se repousar dentro daquilo que eu tenho ensinado a vocês. Porque eu sou o caminho, e esse caminho, Tomé, que você está procurando, está justamente dentro dos meus ensinamentos, está dentro daquilo que eu estou comunicando, está dentro daquilo que eu estou falando, está em mim, Tomé. Eu sou o caminho, de modo que se você ouvir o que eu estou dizendo, você não vai se perder. Se você ouvir o que eu estou dizendo, você não vai ficar demasiadamente preocupado, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando aqui sobre vida eterna. Os discípulos estão preocupados com a vida terrena. A coisa está feia aqui e agora. Nesse chão que a gente pisa, a coisa está feia aqui. Mas Jesus, Ele transcende isso. E Ele fala para nós pararmos de nos preocuparmos com o agora, com essa vida terrena, e começarmos a olhar para o céu, começarmos a olhar para a vida eterna, coisa que a igreja muitas vezes não tem feito. Cristãos que têm as suas maiores expectativas e maiores sonhos aqui nessa terra. Dificilmente você vai conversar com um cristão que ele vai falar assim: nossa, eu tenho tanta vontade de ir para o céu logo, tenho tanta vontade de encontrar Jesus logo, eu tenho tanta vontade de desfrutar desse negócio logo. E aí você percebe que os cristãos do nosso tempo, muitos não têm essa percepção. Inclusive você falar de morte e acabou. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer desfrutar dessa vida eterna, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí então Filipe, um outro discípulo, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra para a gente Deus, eu quero ver Deus, quero conhecer Deus. Uma pergunta honesta, né? Talvez algum de nós, se estivesse ali com Jesus, a gente ia dar uma perguntada dessa aí, né? Não custa nada tentar, vai que, né? Está com Jesus,
Filho de Deus. Mostra-nos Deus, Filipe diz, e isso nos basta. Aí, Jesus diz assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece Deus. Quem olha para mim está olhando para Deus. Jesus está comunicando e colocando convicção no coração dos discípulos em relação à vida eterna. Os discípulos tinham ainda uma visão um pouco, talvez, inferiorizada de Jesus. Talvez eles olhavam para Jesus ainda, mas não conseguiam ver Jesus como Deus. Como de fato Filho de Deus. Não. Como uma pessoa da Trindade. Não. Eles viam Jesus como um cara especial, tal, mas aquele Filho de Deus poderoso, talvez Jesus não era esse cidadão. Mas Jesus está dizendo, olha, se você olha para mim, você está olhando para Deus. E se você aprende comigo, você está aprendendo de Deus. Existe essa comunicação clara, honesta de Jesus e verdadeira. Jesus falando sobre a vida eterna. Aí nós, irmãos, precisamos fazer um exercício. Às vezes, temos a tendência de pensar que o mundo começou com a gente. O mundo começou agora, comigo, com você. E que a sua vida, ela é uma eternidade. Mas quando você olha para a história, você vai ver grandes homens nascendo, crescendo e morrendo, nascendo, crescendo e morrendo. Você lê a Bíblia, você vai perceber isso. E nasce Abraão. Abraão realiza um monte de coisa e morre Abraão. Nasce Isaac. Isaac realiza um monte de coisa, quer ter um filho, tem um filho, morre. Nasce Jacó e vai morrendo. Grandes homens, Davi. Nasce Davi, tem uma vida, uma juventude abençoada, derrota o gigante, é um grande rei, morre. Nasce Salomão, um grande rei, importante, tal, cresceu, teve influência, morre. Aí você vai lendo e você vai vendo que a vida humana, na verdade, não é essa eternidade que a gente acha que a nossa vida é, mas na verdade ela é um sopro, como diz a epístola de Tiago, que ela é um orvalho, que ela é uma neblina, que ela aparece e logo se vai. Você vê os grandes imperadores de Roma, Júlio César. Nossa, Júlio César, um grande guerreiro, se destaca, se torna imperador romano, morre. Marco Antônio vem depois, morre. Cleópatra, grande rainha do Egito, morre. E você vai percebendo que grandes homens nascem e eles morrem. Essa é a verdade. A média de vida do brasileiro, segundo o IBGE, é 76 anos. Dentro de 76 anos, contando de hoje, praticamente pouquíssimos estarão vivos ainda, que estão aqui nessa noite. Estaremos mortos, morreremos. Os discípulos, esse Tomé aqui, questionador, que falou, Senhor, não sabemos aonde é o caminho, mostra-nos o caminho. Esse Tomé, questionador, que estava lá, vivendo tudo com Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. O Filipe, que estava lá também, Senhor, mostra-nos o Pai. Sabe o que aconteceu com o Filipe? O tempo passou e Filipe morreu. E você morrerá também. E é o que Jesus está passando para nós, para os seus discípulos. Porque nós temos a tendência de achar que a nossa vida momentânea, ela na verdade é quase uma vida eterna. A nossa vida não é eterna.
A nossa vida não é eterna. Se tirar uma fotografia do alto dessa igreja e depois for marcando um xizinho, na medida que cada um for morrendo, você vai perceber que em poucos anos, poucas décadas, não vai ter mais ninguém que estava vivo nessa igreja. O tempo vai passando, o tempo vai levando os grandes homens e as grandes mulheres dessa vida. De modo que Jesus, Ele está fazendo a gente pensar sobre isso, porque nós acreditamos muito no agora, nesse momento. Então, toda a nossa expectativa está nos próximos 5 anos. Toda a nossa vida, a nossa energia, o nosso propósito de existência está nos próximos 5 anos. Aí Jesus diz: meu filho, não faça isso. Tanto é que é o jeito de Jesus consolar. Ele fala com um monte de gente triste, aí, em vez de Jesus dar aquela injeção de ânimo, né? Fala assim: não, levante, tal, você é um vencedor e tudo mais. Jesus diz assim: não, peraí. Comece a pensar no céu. Comece a pensar na vida eterna. O tempo aqui, ele é passageiro. O tempo aqui é passageiro. E nós, por causa da influência do marketing, da publicidade, é tanta coisa boa acontecendo no mundo, é tanta coisa maravilhosa acontecendo no mundo, que morrer para nós é uma coisa absurda. Só que é a única certeza que nós temos. Você vai ser um grande homem? Não sei. Você vai conseguir terminar a sua faculdade? Não sei. Você vai ter sua casa própria? Não sei. Você vai ter mais um filho? Não sei. Eu vou casar? Não sei. Realmente não sei. Mas qual é a certeza que todos nós temos? Que nós vamos morrer. E aí nós fechamos o olho e fingimos que não, isso aqui não. Irmãos, aí você pensa assim: pastor, mas beleza, tá. Mas alguém pensava desse jeito? Alguém conseguiu entender essa comunicação de Jesus e alguém abraçou essa ideia mesmo de verdade? Será que é possível isso aí? É possível, irmãos. Os discípulos depois, todos eles entenderam isso. E se você for ler, depois que Jesus morre, os mártires que vão acontecendo no 1º século, 2º século, 3º século, você vai vendo que os discípulos de Jesus, os cristãos, as mulheres, os adolescentes, os jovens, não tinham um pingo de medo da morte. E eu vou dar um exemplo para você aqui, que está lá em Filipenses, capítulo 1, e verso 20. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não estava naquela conversa com Tomé e Filipe. O apóstolo Paulo, ele se converte mais para frente. Então, mas o apóstolo Paulo aprendeu isso com Jesus. E aí, olha só a mentalidade do apóstolo Paulo. Presta atenção. Lá em Filipenses, capítulo 1 e verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Aqui o apóstolo Paulo, sabe onde ele está? Ele está preso. Está preso. Aí ele está escrevendo uma carta para dar esperança para os filipenses. Mas ele mesmo está onde? Está preso. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, tenho agora Cristo de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo está dizendo: se eu ficar vivo, se ar estiver no meu pulmão, Cristo será engrandecido por meio da minha vida.
Se você estiver vivo, se ar estiver no seu pulmão, a sua fala teria que ser a mesma do apóstolo Paulo. Se eu tenho vida, se eu ainda respiro, se ainda consigo me comunicar, Cristo será engrandecido e glorificado por meio da minha vida. Mas, se eu morrer, Cristo será glorificado por meio da minha morte. E isso aconteceu de fato. O apóstolo Paulo morreu lá no primeiro século, irmãos, e eu acho que não teve um nome que foi mais falado no mundo, talvez perca para Jesus só, do que Paulo. Paulo é uma das figuras, um dos homens mais conhecidos da história humana. Paulo. E pessoas encontraram Jesus por meio dos escritos de Paulo, por meio da vida de Paulo. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de livros escritos falando sobre os ensinamentos de Paulo, sobre a vida de Paulo. Um monte de pregador fala de Paulo. Eu hoje aqui estou falando de Paulo, e eu tenho certeza que em algumas outras igrejas de Piracicaba, alguém vai estar falando de Paulo. No Brasil, alguém vai estar falando de Paulo. No mundo, alguém vai estar falando de Paulo no dia de hoje. E ele disse, ele estava preso, ele estava vivo ainda, vivo, respirando, ele estava escrevendo aqui, vivo. E ele diz, quer pela vida, quer pela minha morte, o nome de Cristo será glorificado. Será que você pode dizer isso? O quanto de empenho, o quanto de dedicação, o quanto de seriedade você está levando a sua vida cristã, para que você possa dizer, enquanto eu estiver vivo, o nome de Cristo será glorificado. E se eu morrer amanhã, o nome de Cristo será glorificado por meio da minha morte. Porque para mim, lá no verso 21, capítulo 1 de Filipenses e verso 21, olha só, você viu o ensinamento de Jesus falando sobre o céu, lá atrás, em João capítulo 14. Agora Paulo, décadas depois, ele diz assim, porque para mim, o viver é Cristo. Ou seja, se eu estiver vivo, eu estou falando de Jesus, estou vivendo para Jesus, estou cumprindo com o meu ministério para Jesus, estou me dedicando para Jesus o tempo todo. Para mim o viver é Cristo. E se eu morrer, a minha morte é lucro, porque eu sei aonde irei estar. Eu tenho certeza da salvação. Cristo para mim não é uma frasezinha solta, decorada. Você crê em Jesus? Creio. Você tem fé em Jesus? Tenho. Você tem certeza de salvação? Tenho. Mentira, não tem coisa nenhuma. Tanto é que morre de medo de morrer. Essa fé fingida, ela precisa cair por terra. É como aquele rapaz que olha para o quadro bonito e diz que é extraordinário. Não é. Jesus pergunta, você tem fé em mim? Aí a pessoa diz, tenho. E Jesus diz, é mentira sua, você não crê em mim não. Você não crê em mim não. Você crê em outras coisas. Mas em mim você não crê. Em mim você não acredita. Aqui, irmãos, nós não estamos lendo a frase de um publicitário que escreveu um texto lá na empresa para vender shampoo para as mulheres. Nós estamos lendo aqui a frase de um homem maduro, de um homem cheio de sabedoria de Deus. E cada palavra desse homem pesa 1 tonelada. E ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque a minha fé não é uma fezinha que só de boca, a minha fé ela realmente é verdadeira. Aí ele diz, caso continue vivendo no corpo,
terei fruto do meu trabalho, ou seja, enquanto eu estiver vivendo, continuei trabalhando. Aí ele fala uma coisa extraordinária lá no verso 22, sobre viver e morrer. Viver e morrer. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? E já não sei o que escolher, porque viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, então para mim tanto faz. Para mim tanto faz morrer amanhã, segunda-feira, tanto faz. Eu estarei com o meu Cristo. Eu estarei com o meu Jesus. E ele estava preso quando ele escreveu isso aqui. Ele estava preso. Ele diz, eu estou pressionado dos dois lados, olha só. Desejo partir, lá no verso 23, ele diz claramente, o meu desejo é partir, ou seja, o meu desejo é morrer, o meu desejo é estar com o meu Jesus, o meu desejo é isso. O que é muito melhor, ele diz. No entanto, no verso 24, ele diz, mas Jesus, mas Deus, na sua soberania, por algum motivo tem me mantido vivo ainda. Tem me mantido vivo ainda. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Alegria na fé. É muito complicado você ver um cristão que ele não tem alegria. Não tem alegria. Ele não tem alegria de servir ao Senhor. Ele não tem alegria de fazer uma oração. Ele não tem alegria de pegar a família dele e falar assim, gente, vamos fazer uma oração aqui agora. Sentindo meu coração, vamos fazer uma oração aqui. A minha alegria é essa. Ele não tem alegria de preparar uma devocional e falar assim, ó, hoje aqui eu vou dar uma palavra. Não tem essa alegria. Alegria da fé. Eu quero compartilhar essa alegria da fé com os outros, o apóstolo Paulo diz. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eu quero ser o responsável de que vocês cresçam e que essa alegria na fé possa crescer no coração de vocês. O cristão, ele precisa ser alegre. Está tudo ruim. Está tudo ruim. Paulo, você está onde? Eu estou na cadeia, mas eu estou dando uma palavra aqui de esperança, e essa palavra não é uma palavra vazia, realmente eu acredito nisso aqui. Tanto é, irmãos, que você vai ver na história da igreja, você vai lendo, você vai vendo o testemunho dos irmãos, as pessoas que mais fizeram, as pessoas que mais realizaram para o reino de Deus, são as pessoas, parece que, mais sofreram. O livro O Peregrino, do John Bunyan, quando ele escreve esse livro, sabe onde ele estava? Onde ele estava? Estava preso. Quem que tem vontade de escrever um livro na cadeia? Quem que tem vontade de falar de Jesus na cadeia? Escrever um livro sobre Jesus ainda na cadeia? Você está livre. Você pode vir para a igreja, pode ir para o seu trabalho, você pode ir para a sua casa, você pode fazer suas coisas. Com a liberdade que Deus tem dado a você, o que você tem feito para o Senhor. Porque senão, nós estamos comunicando para Deus uma fé mentirosa. E não adianta você falar para Jesus que você tem fé nele, porque ele sabe que você não tem. Não adianta. Então a nossa fé, ela precisa parar de ser aquela fé de publicidade, de marketing para vender. Não, porque se eu falar que eu não tenho, vai ficar feio para mim. Aí Jesus diz, é melhor você ser quente ou frio? Morno. Morno é complicado. Ou você fala assim,
eu não quero saber de igreja, eu vou viver minha vida, eu quero fazer o que eu bem entender da minha vida, da minha existência, eu tenho aqui alguns anos só, algumas décadas para viver, e eu vou viver do jeito que eu bem entender a minha vida. Beleza, vai lá. Ou então você diz o que o apóstolo Paulo está dizendo, com essa convicção, falando, Deus, eu quero fazer alguma coisa relevante enquanto eu viver. E você se compromete de verdade com essa fé que você diz que tem. Diz que tem. Mas, como que nós conhecemos uma árvore? Pelo fruto. Como que você conhece uma pessoa? Pelo fruto, pelo comportamento, pelo empenho, comunicação. Eu tenho fé em Jesus. Beleza. Lá em Tiago vai dizer, mostra a sua fé. E o que essa fé tem feito você fazer para o reino de Deus? Cadê as suas obras? Porque uma fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é morta. Uma fé que é só de boca, um homem que diz para a esposa, eu te amo, mas bate, trai, não cuida da esposa, faz um inferno na vida da esposa, mas ele diz, eu te amo. Não adianta nada. Ele precisa mostrar no comportamento dele, se ele ama de verdade. Dizer que ama Deus, dizer que ama Jesus, não adianta nada também. Precisamos mostrar através das nossas obras, do nosso comportamento. É por isso que você vai ver exemplos, como eu citei algumas semanas atrás, de médicos que tiram dinheiro do bolso e vão fazer missões, eles mesmos investem, empresários que gastam cada vez mais no reino de Deus, pessoas que gastam a sua intelectualidade, pessoas que gastam o seu talento, pessoas que gastam o seu tempo com o reino de Deus, porque entende a importância de se dedicar ao Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a nos comunicarmos com o nosso próximo. Mas você precisa aprender a se comunicar com Deus. E não ache que você não tem comunicado. Deus sabe. Deus sabe. Mas eu já tenho falado alguma coisa para Deus? Deus já tem olhado você já. Deus já tem te analisado. A vida da igreja, a igreja chegou até hoje, aonde está, em 2000 anos de história, uma das maiores, eu acredito que a maior religião do mundo, foi feita, sabe por quem? Por homens que trabalham o dia todo, por mulheres que trabalham o dia todo. Hoje ainda diminuiu. Hoje ainda, a quantidade de filhos ainda é menor. É raro você encontrar alguém que tenha mais de 3 filhos. Mas, coloca lá no 1º século, 2º século, 10 filhos era pouco. E a história da igreja foi feita com essas mulheres. Foi feita com esses homens que tinham que trabalhar para sustentar 10 filhos. E eles iam, oravam, se dedicavam, se esforçavam, se comprometiam. Aí nós, hoje, nós temos um trabalho. Aí nós dizemos, não dá, eu trabalho. Temos um filho, não dá, eu tenho um filho. Não dá. E nós começamos a inventar desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas. Só que presta atenção, vamos analisar a comunicação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Verdade. Jesus é a verdade.
De modo que o único jeito de você alcançar Jesus é pela sua verdade. O único modo de você atingir o coração de Jesus é pela sua verdade. Não adianta ficar mentindo. Não adianta ficar enganando. Não adianta, é pela verdade. Eu sou o caminho, a verdade. E não existe outro jeito de você se relacionar com Jesus a não ser pela verdade. A não ser pela verdade. Seja verdadeiro na sua comunicação com Jesus. O tema da nossa série é uma nova história. Viver uma nova história, irmãos. Em 2021, talvez alguns aqui vão viver. 2022, talvez vai viver. Mas na hora que o seu olho fechar e que nunca mais for abrir, aí é que a coisa pega. Aí é o Cristo da verdade. Aí não é conversa para moleque e nem para menininha. É conversa para homem e para mulher. É conversa de gente grande. Você crê em mim? Creio. Cadê as obras? Parábola dos talentos. Cadê? O que você fez? Hã? Porque agora é fácil. A Netflix, nossa, uma perdição para nós. Mas na hora que o olho fechar e que não tiver pastor, tiver igreja, pai, mãe, filho, marido, ninguém, é você e Cristo. Ali a coisa pega. E o Cristo da verdade não aceitará mentira. Não aceitará uma vida de mentira. Não aceitará uma vida de migué. Será necessário apenas a verdade. E quando você vai em direção a Jesus com essa verdade, a vida vai acontecer. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida vai acontecer. A vida vai acontecer quando você for até Jesus em verdade. Então, uma porta muito interessante de vida aparecerá para todo aquele que crê. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. A vida, irmãos, a vida cristã, ela precisa parar essa comunicação nossa de mentira. Mentir para mim é uma coisa, mentir para um outro ser humano é uma coisa, mas para Deus não dá, gente. Para Deus não dá. Não dá. E o único jeito de você se aproximar de Deus e desfrutar dessa vida é você ter uma vida de verdade. Senhor, não dá para me dedicar tanto no teu reino, não dá para me dedicar tanto na tua obra. É verdade? Jesus vai perguntar para você: é verdade mesmo que não dava para você fazer mais nada? É verdade mesmo? Do fundo do seu coração é verdade? Jesus vai ser esse juiz e ele vai analisar isso. É verdade mesmo que não dava para orar? É verdade mesmo que não dava para ajudar ninguém, para ajudar o próximo? É verdade mesmo que não dava para ler a palavra do Senhor? É verdade mesmo que não dava para ir nos cultos? É verdade mesmo? Porque o nosso discurso,
Às vezes, de tanto que a gente repete esses discursos mentirosos, nós acabamos colhendo eles como verdade. Mas vai chegar naquele dia em que esse discurso, por mais bonito que ele seja, ele vai cair por terra, porque o Deus que nós servimos, o Cristo Jesus, não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. E o único jeito de você alcançá-lo é pela sua verdade. Então precisamos prestar atenção, irmãos, o princípio da comunicação. Queremos viver uma nova história? Você quer viver uma nova história? Então, meu amigo, aprenda a comunicar a verdade. Aprenda a comunicar a verdade. Aprenda a comunicar a verdade, principalmente para Deus. Principalmente para Deus. Você precisa pedir perdão para Deus, então peça perdão hoje. Você precisa pedir a misericórdia de Deus, você precisa pedir para que Deus te socorra, peça hoje, mas seja verdadeiro. Não fique fingindo as coisas para Deus. Seja honesto, seja honesto. Irmãos, e para terminar, eu só quero ler as palavras do apóstolo Paulo, que estava preso, lá, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. E aqui eu já vou fazer uma oração. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado entre os dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Jesus está deixando você viver ainda. Perto das pessoas que você está. É porque você ainda deve falar do amor dele para essas pessoas. O apóstolo Paulo diz: Deus só não veio me buscar, eu só não morri ainda, porque eu ainda tenho um trabalho, eu preciso falar do amor dele para vocês. Se você está vivo ainda, meu irmão, pode ter certeza que tem gente que está próximo de você e que precisa ouvir sobre Jesus e vai ouvir por meio da sua boca. Então que nós possamos pensar nessa mensagem de hoje, sobre esse princípio tão importante, que é da nossa comunicação. Uma comunicação sincera com o próximo e uma comunicação sincera com Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.